Bom dia pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Dando Rider e hoje estou aqui para vos dar a minha opinião sobre o aumento do IUC por parte do governo português e o porquê de eu achar que é uma medida muito boa. Fiquem comigo. Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Estou aqui na Estrada Nacional 13. Acabei de sair de Esposende. Está uma ventania hoje. O tempo aliviou um bocadinho, mas está uma ventania muito forte. E então o que vos queria falar hoje era sobre a minha opinião do aumento do IUC por parte do governo. A maior parte dos vídeos que eu tenho visto, principalmente de motovloggers portugueses, tem sido numa perspectiva negativa, porque tem em conta única e exclusivamente o valor que vai sair do bolso, não é? Do nosso bolso, quem tem veículos, não é? Sejam motas ou sejam carros. Mas eu queria vos falar aqui sobre uma perspectiva completamente diferente e que no fim deste vídeo vocês vão ficar completamente convencidos de que esta medida do governo serve única e exclusivamente para salvar vidas, ok? Então qual é a teoria? O IUC é um imposto devido a quem tenha veículos, seja automóveis ou motas, e serve como receita do Estado, do Governo, para aplicar essas mesmas verbas na melhoria das estradas, autoestradas e etc. Como Portugal é um país muito grande e com uma rede rodoviária extremamente complexa, o Governo acabou por achar que o IUC não é suficiente e então ainda tem as portagens, as scouts, os radares móveis, os radares de velocidade média e afins, não é? Tudo para subsidiar as obras nas estradas, para que se consiga andar na estrada sem qualquer tipo de problemas. E nós sabemos que uma estrada melhor evita acidentes e evita mortes, e portanto, ou seja, todos estes impostos que são pagos servem única e exclusivamente para salvar vidas. Na semana passada eu estive a ouvir um senhor inglês no YouTube, que dizia que na eventualidade de haver aqui um escalar das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que se isto escalasse a um ponto de originar uma terceira guerra mundial, dizia ele que Portugal era o país mais perigoso para se viver. E porquê? Qual era a teoria dele? Estamos a falar de uma pessoa extremamente credível e que, quando eu terminei de ouvir a teoria dele, fiquei completamente estarrecido e cheio de medo. Portanto, ele diz que na eventualidade de haver uma terceira guerra mundial, os principais intervenientes seriam os Estados Unidos e a Rússia, não é? E então, sendo assim, se a Rússia quisesse atacar os Estados Unidos, teria que lançar mísseis a partir de Moscovo. Mas como os mísseis não têm uma capacidade de alcance para atingir diretamente os Estados Unidos, dizia esse senhor inglês, que os mísseis iriam cair praticamente todos, portanto lançados de Moscovo para a Europa Ocidental, que iriam cair todos em Portugal, porque a capacidade de alcance dos mísseis andam ali entre os 5.000 e os 6.000 km de distância. E portanto Portugal seria o principal visado nesta troca de galhardetes entre os dois países. Logicamente que, sendo este youtuber uma pessoa extremamente credível e com uma teoria extremamente credível, não é? O Dr. António Costa, primeiro-ministro de Portugal, é uma pessoa que gosta de estar sempre informada,
sobre as diferentes possibilidades, e tendo sido uma pessoa eleita democraticamente e com maioria absoluta, a principal prioridade dele é proteger os portugueses, os cidadãos, não é? E nesse sentido, o António Costa, depois de ter ouvido esta teoria deste senhor inglês, decidiu tomar medidas imediatamente de forma a proteger não só a soberania do país, como também todos os portugueses. E então ele sentou-se à mesa com todos os seus ministros, que são pessoas altamente credíveis e super inteligentes para desempenhar o cargo que desempenham, como é lógico, pessoas com históricos históricos profissionais bastante ricos. E então, depois de muito estudarem a situação, como é que poderiam impedir que a Rússia atacasse os Estados Unidos por via da Europa e que Portugal fosse o principal visado, então eles decidiram subir o preço do iuc. E agora eu vou-vos explicar porquê. Reparem nisto. Se a Rússia decidisse atacar os Estados Unidos, e sendo que os mísseis iriam cair, a maioria deles iam cair em Portugal por falta de alcance de atingir diretamente os Estados Unidos, mal os mísseis terminassem em Espanha e entrassem em Portugal, imaginem que eles entravam ali por Chaves, não é? Pelo ar, pá, entravam em Chaves, já estavam a comer logo ali portagem, eles nem 300 metros faziam em Chaves, já estavam a levar com a primeira portagem. Depois, a passar ali a Serra do Alvão, levavam ali com 3 ou 4 scouts, não é? E atenção que os mísseis não pagam scouts sequer de caminhão, é um valor muito acima, ok? E finalmente apanhavam scouts e portagens até Lisboa, e se calhassem de aterrar em Lisboa, e eles mal aterrassem, nem passava um minuto que a EML estava logo ali a passar uma multa. E atenção que o míssil ocupa para aí 10 lugares de estacionamento, portanto levavam logo uma multa vezes 10. Ou se aterrassem no Porto, os fiscais da Câmara do Porto também não haviam de demorar muito tempo, bloqueavam logo ali uma asa do míssil, e depois eles tinham que pagar uma pipa de massa para poderem tirar o bloqueador, para poderem reutilizar novamente o míssil. Além disso, depois do míssil aterrar ou despenhar-se em Portugal, não se esqueçam que com o IVA a 23%, se a Rússia quisesse recuperar, não é? O Portugal só ia ter que vender os destroços à Rússia. E portanto, como era uma operação feita em Portugal, não é? Além de contar como PIB para Portugal, além disso a Rússia ter que pagar 23% sobre o valor do míssil, o que é portanto, é um fator dissuasor para a Rússia, não é? E portanto, muito basicamente, e o iuc, não é? Falta o iuc, não é? Com este aumento, imaginem só, com as emissões de CO2 que emite o míssil, quanto é que eles iam pagar de iuc? E portanto, todas estas medidas, vocês só pensam em vocês, mas vocês têm que pensar, vocês têm que ser inclusivos, vocês têm que pensar na população como um todo. E portanto, o primeiro-ministro português, ao fazer isto, é uma maneira única e exclusivamente dissuasora de a Rússia, na eventualidade de haver uma terceira guerra mundial, de atacar os Estados Unidos pelo lado ocidental da Europa. Estão a perceber? Quando eles virem os custos que têm só de um míssil aterrar em Portugal, esqueçam isso. Eles atacam, mas é pelo lado da Sibéria, percebem? Porque é muito mais barato do que atacar por Portugal. E portanto, da próxima vez que quiserem lançar um vídeo a criticar as medidas do governo, pensem sempre muito além da árvore, pensem na floresta e não na árvore, porque todas as medidas são únicas exclusivamente para proteger sempre tanto Portugal como os cidadãos portugueses. E no fim, nunca se esqueçam de uma coisa: tudo vai ficar bem, ok? Tudo vai ficar bem. Mantendo este governo que só pensa nos cidadãos, tudo vai ficar bem no final. E pronto, pessoal, era isto que eu queria partilhar com vocês. Espero que não voltem a cometer o erro de estar sempre a criticar uma pessoa que se preocupa com vocês e com a vossa segurança, e vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.